pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu vou trabalhar com vocês a bolsa Nai. Essa bolsa super bonita, estilo festa e bem fácil de ser confeccionada. A seguir eu mostro para vocês a lista de materiais e depois daremos início à aula. Para fazer a bolsa, eu usei o fio náutico Slim, que é o 3 milímetros. Um novelo, gente, eu até trouxe a sobra aqui, porque sobra aqui daria para fazer uma carteira para usar dentro da bolsa. Usei argola articulada ou o mosquetão esse de copinho para colocar a alça, eu explico isso no vídeo. Eu tenho a opção de colocar argola lateral ou mosquetão articulado. Usei os botões magnéticos para fechamento da bolsa, agulha 3 a 3,5, isqueiro e adesivo instantâneo para fazer os arremates e os acabamentos. Esses são os materiais e agora vamos dar início à aula. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 50 correntinhas. Pulo a primeira, a segunda e a partir da terceira eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, sempre trabalhando em carreiras de vai e volta. O primeiro ponto eu faço uma correntinha que corresponde a esse primeiro ponto e eu já venho no segundo. Eu não pego as duas laçadinhas do ponto, eu pego só a alcinha de trás. E vou trabalhar um ponto baixo para cada até chegar ao final da carreira, sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto para ficar com esse relevo na base. Carreiras de vai e volta, até completar em torno de 25 centímetros. Cheguei no tamanho desejado para a base da bolsa. Eu tenho aqui 31 centímetros na parte onde eu vou dobrar para o comprimento e na largura 25 centímetros. Agora que eu já tenho as medidas aqui para o tamanho da minha bolsa, eu vou dobrar e aqui mesmo eu começo a trabalhar a parte de cima, fazendo já a costura e também deixando essa parte do acabamento em cima já finalizada. Fecho aqui com um ponto baixíssimo e depois disso faço uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até percorrer toda a carreira. Quando eu chegar aqui, no finalzinho dessa lateral, então, eu faço o último ponto baixo aqui dentro e já pulo para essa outra parte. Então, fica um ponto baixo aqui e faço o outro ponto baixo ali do outro lado. Então, já ligo as duas partes e dessa forma vou trabalhar até completar o acabamento na parte de cima. Essa carreira, fazendo um ponto baixo para cada carreira que eu tenho na lateral, um aqui nessa parte mais alta e um na parte aqui onde eu tenho essa partezinha mais funda, ou seja, carreiras de vai e vem, eu fico com o relevo mais alto e do outro lado o relevo que fica lá para baixo. Então, um ponto para cada ponto de base até circular toda a volta, ponto baixo normal. Nas próximas carreiras, eu vou trabalhar o ponto baixo centrado.
Cheguei ao final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo, puxo a laçada, venho lá de trás e busco essa laçada por dentro do próximo ponto, do ponto seguinte aqui, levando ela ali para trás. Agora, eu venho aqui pela frente e busco o fio, deixando a laçada lá atrás. Agora sim, eu busco a laçada, porque quando eu puxo esse fio aqui pra frente, eu já fico com um ponto já praticamente feito. Como eu vou trabalhar em pontos baixos centrados, eu vou aproveitar e já puxar esse ponto aqui, ó, buscando a laçada por dentro do Vzinho. Então, eu não pego aqui na parte de cima, onde eu pego de costume para fazer o ponto baixo, e pego dentro do ponto, bem aqui no Vzinho, trabalhando o ponto de forma centrado. Busco a laçada que eu deixei lá atrás e quando eu tenho as duas, eu fecho. Já tenho o meu primeiro ponto baixo centrado. Venho no ponto seguinte, a mesma coisa, dentro do Vzinho, eu faço o ponto baixo centrado. Não pego aqui como eu pego de costume, venho aqui no Vzinho e trabalho o ponto baixo centrado. Dessa forma, até contornar toda a carreira. Já finalizei a carreira em pontos baixos centrados. Agora, eu inicio a próxima da mesma forma que eu fiz a finalização e que eu iniciei a carreira anterior. E depois ainda vou trabalhar mais 2 carreiras em ponto baixo centrado, ficando com uma em ponto baixo de nivelamento e 3 carreiras em ponto baixo centrado. Volto para fazer o acabamento da base, essa parte de cima da bolsa, e depois eu vou trabalhar as laterais. Já finalizei as carreiras em ponto baixo centrado. Agora, eu faço uma carreira trabalhando pontos baixíssimos. Então, eu passo no próximo ponto, busco a laçada e passo por dentro da laçada que eu tenho na agulha. Venho no próximo ponto, busco a laçada e passo por dentro da laçada que eu tenho na agulha, até dar a volta em toda a carreira. Depois, eu deixo uns 10, 15 centímetros para o arremate, posso cortar o fio, volto mostrando como fazer esse arremate e depois dando continuidade. Finalizei a carreira em pontos baixíssimos, eu venho aqui no ponto seguinte e levo o fio lá para trás. Aqui na parte de trás, eu posso até pegar uma agulha mais fina, se não tiver, pode ser a mesma, mas facilita para passar o gancho da agulha e levando o fiozinho por dentro das laçadas do ponto. Eu sempre passo aqui por uma boa quantidade de pontos para depois cortar e queimar o fio. Assim, ele fica com o arremate bem seguro. Cortei. Agora, ó, eu deixei uma pontinha aqui, mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro, só pontinha. Venho na chama azul para não escurecer o fio. Na chama amarela, ele escurece e não fica bonito o acabamento. Ó, notem que é um fio bem clarinho e eu queimei na chama azul, essa parte aqui, não na amarela. E ele fica com um acabamento perfeito. Ele derrete, ó, e some ali no meio, já colando. Isso daqui não escapa de forma alguma. A outra pontinha do início, eu também arremato da mesma forma. Depois de já ter a base da bolsa
finalizada, eu vou trabalhar as laterais em formato de gota para encaixar aqui uma de um lado e uma do outro, confeccionando e depois já costurando e deixando essa parte pronta. Inicio a parte lateral da bolsa, onde eu vou formar a gota para depois costurar na parte lateral. Da seguinte forma, eu faço o anel mágico, a pontinha que eu não vou usar eu deixo de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e passo o fio que caiu lá para trás, o fio do novelo, por dentro dessa laçada. Aqui eu já solto e tenho aqui o meu primeiro ponto. Trabalho até completar 6 pontos baixos. Já posso puxar fechando um pouquinho o anel e continuo trabalhando. 4, 5 e 6 pontos. Depois que eu fiz os 6 pontos, eu puxo. Essa pontinha eu arremato depois no final. E agora, em cima do primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo. Eu vou precisar de um marcador de pontos, porque assim fica mais fácil visualizar o começo de cada carreira. Então, esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, volto novamente no primeiro, faço mais um ponto. Venho no segundo ponto de base, faço um ponto baixo, volto nele novamente, mais um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo, volto nele mesmo, outro ponto baixo. Ao final da carreira, fazendo 2 pontos baixos em cada um dos 6 da primeira carreira, ficaremos com 12 pontos baixos no total. Cheguei ao final da carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Volto o marcador nesse que é o primeiro ponto. E agora, eu vou trabalhar essa carreira, a terceira carreira, da seguinte forma: um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Aqui eu já fiz um ponto, venho no próximo e faço o aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, o aumento, 2 pontos baixos juntos. Um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, até dar a volta em toda a carreira, onde ficaremos com 18 pontos no total. Prontinho, cheguei ao final da carreira, tiro o marcador e já faço um ponto baixo. Primeiro ponto da quarta carreira. Volto o marcador, nesse que é o primeiro ponto. E agora, eu faço o próximo ponto, mais um ponto baixo, sozinho. No ponto seguinte, eu faço o aumento. Ficando, então, com 2 pontos baixos e o aumento. 2 pontos sozinhos, e no terceiro, eu faço os 2 juntos, ficando com o aumento. Dessa forma, até chegar novamente ao marcador, dando a volta em toda a carreira, onde ficaremos com 24 pontos baixos. Inicio agora a quinta carreira. 1, 2, 3 pontos, e no quarto eu faço o aumento. Isso em volta de toda a carreira. Ao final da quinta carreira, ficaremos com 30 pontos baixos. Já finalizei a carreira e agora eu começo a sexta carreira, a última carreira da base. Trabalho 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto eu faço o aumento. Quando restarem os 3 últimos pontos, eu paro, porque aqui eu vou dar formato à gota, finalizar a carreira e já dar início à costura na bolsa.
Restando os 3 últimos pontos antes de chegar no marcador, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu faço o leque, 2 pontos altos, no mesmo ponto. Uma correntinha e mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto. No último ponto, antes de chegar no marcador, eu faço um ponto alto, tiro o marcador e aqui eu faço 2 pontos baixos e um ponto baixíssimo, para nivelar a carreira. E agora, eu já tenho essa parte finalizada para fazer a costura na bolsa. Eu vou passar o marcador bem no espaço da correntinha e depois eu passo o marcador aqui, ó, bem no meio, onde eu prendi um ponto e outro quando eu unir as partes da bolsa. Assim, eu fico com ele ali já centralizado para fazer a costura do restante. Daqui mesmo, ó, eu deixo bem certinho alinhado, e daqui mesmo eu já posso começar a costura. Eu venho no próximo ponto, venho lá no ponto da base da bolsa, vejo se ele está alinhado, passo pelos dois e faço um ponto baixo. Novamente, passo pelos dois, ó, passo tanto aqui na base da bolsa, quanto aqui na parte lateral que eu fiz, dos dois lados, um ponto baixo. Passo novamente de um lado, do outro, um ponto baixo. E dessa forma, eu vou costurando, ó, passando lá na base da bolsa e aqui na base da gota que eu fiz. Com isso, eu já vou costurando e fixando essa parte da lateral. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui na parte de cima e depois volto só para dar o acabamento em volta da base. Cheguei ao final da carreira de costura. Olha só como ele fica bem fechadinho. E agora, eu vou fazer uma carreira de acabamento, fazendo pontos baixíssimos em volta dessa costura. Então, passo pelo ponto, busco a laçada, um ponto baixíssimo. Passo pelo ponto, busco a laçada, um ponto baixíssimo. Em volta de toda a base, até chegar aqui ao final da carreira, onde vou cortar e arrematar o fio. Cheguei ao final da carreira de pontos baixíssimos, já cortei o fio e busco esse fio, levando ele aqui, ó, por baixo do ponto, para que ele fique bem alinhadinho. Agora, eu puxo esse mesmo fio lá pro lado avesso do trabalho. E depois que eu levei o fio lá pro lado avesso, eu vou arrematar lá na parte de trás, da mesma forma que eu fiz anteriormente, quando eu terminei a base na parte de cima. Eu levo esse fio por dentro das laçadinhas do ponto e depois corto a pontinha restante e queimo, arrematando por completo. Agora, eu vou repetir o mesmo que eu fiz desse lado, confeccionando e colocando a gota, né, o formato aqui de gota, lá na outra lateral. Para fazer a alça, eu faço o anel mágico, busco o fiozinho e trago por dentro da laçada.
E aqui eu já faço o primeiro ponto. Depois disso, faço mais um, então já tenho 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Fecho, depois eu arremato essa pontinha, viro aqui, ó, como se ele ficasse no avesso, já venho no primeiro ponto que eu fiz e faço mais um ponto baixo. Busco a laçada, esse primeiro ponto ele fica mais apertadinho. Fiz um ponto e agora eu vou começar a trabalhar pegando na alcinha de trás. Observem que aqui se formam uns relevinhos, como se fosse uma bolinha aqui atrás, ó. Então, eu passo a agulha nesse relevinho e faço o meu ponto baixo. Olho logo à frente e eu tenho novamente esse relevo. Então, faço o meu ponto baixo. Olho novamente o relevo, faço o meu ponto baixo. E eu vou rodando, ó, e trabalhando, sempre pegando nessa alcinha que fica lá atrás, ela fica um relevo mais evidente do que os outros relevos que ficam em volta. E venho trabalhando. Quanto mais carreiras eu faço, mais eu me acostumo a pegar nessa alcinha. Quando eu vou virando, ela já fica aqui bem aparente, ó. E vou trabalhando. Ela fica sempre atrás do ponto na carreira anterior. Conforme eu vou trabalhando, a alça já vai se formando. E ela fica uma alça bem durinha, dupla, porque eu pego sempre na alcinha que fica atrás, entre as carreiras. Então, é como se eu voltasse uma carreira para trabalhar o ponto. Olha só, que eu já vou mostrar para vocês como está ficando o trabalhado da alça. Essa alça eu vou trabalhar, ó, vou puxar um pouquinho aqui, e olha lá, ela fica bem firminha. Então, agora é só continuar esse processo. Eu vou trabalhar a minha alça até completar cerca de 30 centímetros, sempre pegando nesse relevinho que se forma na base da carreira. Então, meu ponto, ó, ele estaria aqui, ó. Vendo? Ele fica bem pertinho, só que logo atrás dele já fica esse relevo que forma como se fosse essa bolinha ali. Olha só, ela fica mais evidente do que as outras. Conforme você vai fazendo, você vai se acostumando a pegar nesse relevo. E trabalho dessa forma até completar cerca de 30 centímetros. Já trabalhei os 30 centímetros e agora eu vou fazer o arremate. Eu vou pular uma bolinha e venho lá na próxima, só para deixar essa pontinha um pouco mais fina. Trabalho os 2 pontos seguintes. E agora, eu puxo arrematando. Então, eu fico com essa pontinha aqui um pouco mais fina, porque eu vou usar esse tipo de mosquetão, que tem um copinho, que a gente chama. Então, eu deixei ali com 4 pontos no final, para facilitar colocar aqui dentro. Caso você vá trabalhar só com a argola, passando aqui pela alça, você pode continuar com os 5 pontos. Bem,
Depois que eu fiz isso, como eu vou colocar um de um lado, um do outro, e eu uso para colagem o adesivo instantâneo, porque ele é super resistente e vai dar mais firmeza a essa parte. Bem, aqui para fazer o arremate, eu vou queimar a pontinha só para selar. E eu vou colocar um pouquinho de cola aqui no copinho e um pouquinho de cola aqui na base da alça. Aí eu venho e vou apertando para que ela fique bem lá na parte de baixo. E eu ajudo com um objeto que você tenha. Eu aqui estou usando uma agulha de costura, que é uma agulha passa cordão, para levar a alça um pouco mais para baixo, porque assim ela fica mais firme. E vou ajudando aqui até que a cola seque e ela fique com uma boa parte da alça lá para dentro. Aguardo um pouquinho para fazer depois a colocação do parafuso. Esse tipo de mosquetão, ele vem sempre com um parafusinho. E ele tem a entrada aqui, ó. Então, você coloca o parafusinho, vai rodando, depois vem com a ajuda de um alicatinho, de uma chavezinha, para rodar até o final. Depois que você roda até o final, esse parafusinho, ó, você vai modelando aqui, para que ele penetre por dentro dos pontos. E depois que você termina de colocar, o fecho já fica bem seguro. Bem, pessoal, aqui eu tentei colocar até o final, mas eu não consegui empurrar até o finalzinho, mesmo com o alicate, a chavinha. Acho que ele pegou no pontinho, e aí eu encontrei uma solução. A artesã sempre encontra uma solução, que é colocar uma pérola como acabamento. Aqui eu vou colocar um pinguinho de cola no furinho da pérola e ele ficou até bem bonitinho. Eu gostei do resultado assim, então eu vou deixar dessa forma. Agora, eu vou fazer o restante do acabamento, colocar os botões, depois colocar a alça e assim por diante até a bolsa ficar finalizada. Bem, pessoal, já tenho aqui tudo prontinho, a alça, a bolsa toda arrematada. E agora, eu vou colocar as argolas laterais, depois prender a alça e costurar os botões. Para costurar os botões, eu faço de forma bem simples. Eu vou usar esse botão magnético, que tem esses ganchinhos, os 4 ganchinhos nos 4 cantos, e ele fecha super bem. Eu sempre meço aqui cerca de 3 a 4 dedos de cada lado para colocar os botões. E eu coloco sempre aqui, ó, deixando meio centímetro para baixo. Um de um lado, outro do outro, posiciono na mesma direção. E, como eu disse, ele fecha super bem, é super simples de ser costurado com linha e agulha de costura. As argolas, vou deixar a alça aqui do lado, também são super simples de colocar, porque ela é uma argola articulada que eu coloco depois da bolsa
pronta. Para a argola, colocar a argola aqui é bem simples. Eu vou centralizar aqui, bem no biquinho da gota, aqui onde eu fiz a costura. E ela, como ela é articulada, eu vou passar essa ponta aqui por dentro dos pontos, até que ela saia lá do outro lado. Prontinho, ó, a argola já colocada. E depois eu venho com a minha alça e só prendo o mosquetão de um lado e do outro. Então, olha só como fica essa parte da alça. Aqui do outro lado, eu repito o mesmo processo. Depois costuro os botões e vamos só trabalhar a colocação do tassel, que é opcional. Bem, a última parte é a montagem do tassel. O tassel é opcional, você pode colocar ou não. Aqui eu cortei 3, 6, 9, 12 fiozinhos. Esses fios eu vou passar por dentro de um mosquetão, que pode ser do mesmo tamanho que você usou para a confecção da bolsa, ou menorzinho aqui como o meu. Esse daqui, ele tem essa argolinha, o que vai facilitar bastante a montagem do tassel. Então, eu vou pegando os fiozinhos e vou passando por dentro da argolinha até que eu passe a quantidade que eu cortei. Aqui no meu caso, 12 fiozinhos. Como eu disse, você pode cortar mais ou menos, dependendo aí da quantidade que você queira para o tassel, ele mais cheinho ou menorzinho. O tamanho do fio também é opcional. Eu cortei os meus aqui com aproximadamente 30 centímetros. Depois eu peguei um maiorzinho, eu cortei com aproximadamente 40 centímetros. E agora eu vou fazer o nozinho de arremate. Eu vou deixar aqui uma sobrinha pro lado de cima, sobrando aqui para cima do meu mosquetão. E depois disso, eu faço como se fosse uma laçada, deixando aqui para baixo. Agora, eu seguro, e aqui, depois da argolinha do mosquetão, eu vou começar a enrolar o fio. Eu vou enrolando, já modelando, observem que eu tenho a sobra aqui na parte de cima e a argolinha lá na parte de baixo. Então, vou deixando eles bem pertinho, paralelos, para que fique bem bonitinho o acabamento. E aqui eu posso passar quantas vezes eu queira. Depois que eu já passei algumas vezes, essa sobrinha eu vou levar aqui por dentro da laçada. Passei por dentro da laçada, eu vou começar a puxar aqui essa sobrinha da parte de cima. Observem que o nozinho, ele some por dentro das laçadinhas. E esse nó, ele fica super firme e não escapa. Então, agora, eu vou cortar aqui bem rente, só que antes de cortar, eu sempre venho com um pinguinho de cola do adesivo instantâneo desse lado e desse. E depois eu corto a pontinha. Então, eu faço o seguinte. A primeira coisa é um pinguinho de cola. Então, eu venho ali por dentro, ó, pra selar por completo. Bem pouquinho, gente. Então, ó, encostei ali. Ótimo, já foi. E aqui, nessa partezinha onde eu tenho o nó, eu procuro a pontinha. E ali por dentro também, um pinguinho, ó. Encostei, já está ótimo. Agora, eu espero só um pouquinho a secagem e já venho queimando
essas pontinhas e selando por completo. Nas duas pontinhas, eu queimo. Sempre chama azul para que ele não escureça. E depois, eu vou só cortar essas pontinhas, deixando elas niveladas, aparar as pontinhas, para que eu possa ter elas igualadas e o acabamento fique bonito. Já igualei as pontinhas, deixando elas aparadas, e agora eu separo aqui e faço o seguinte: eu venho com o isqueiro e passo pelas pontinhas, viro e repito isso por algumas vezes. Até que eu tenha a selagem das pontas. Depois disso, é só pegar a bolsa e colocar o tassel. O tassel você pode colocar também onde você queira. O meu eu vou enroscar aqui na argola que eu coloquei na bolsa, mas eu poderia colocar aqui na parte central entre os pontos, enfim, você escolhe como enfeitar essa parte, como você mais gosta. E prontinho, já temos a bolsa Nai finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like para ajudar o trabalho da professora e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!